Agora sim, vídeo parte 2, Durateston versus Deposteron. Se liga. Então, entrando no assunto de farmacocinética, diferenciando para vocês aqui o que é a cinética de ordem zero e o que é a cinética de primeira ordem. Farmacocinética é a forma como o corpo usa e metaboliza as drogas, um fármaco. A cinética de ordem zero, ela que seria o ideal em relação aos hormônios, né? O corpo usa uma quantidade fixa, vamos falar que seja a cada hora, né? Vamos dar um exemplo aqui, digamos que o seu organismo ele usa fixamente a cada 1 hora 10 miligramas de uma substância. Então digamos que eu tenho 100 miligramas daquela substância na minha corrente sanguínea, passados 1 hora eu vou ter quanto? 90. Passados mais 1 hora eu vou ter quanto? 80. Passados mais 1 hora eu vou ter 70. Então ele usa uma quantidade fixa daquela substância a cada hora, independente da quantidade total que você tem. Se eu botei 100 miligramas da substância no meu plasma sanguíneo, ele vai usar 10 miligramas. Se eu botei 120, ele vai usar 10 miligramas. Se eu botei 250, ele vai usar 10 miligramas. Então, ele consome fixamente 10 miligramas a cada 1 hora. Isso é cinética de ordem zero, que idealmente deve ser preconizada em relação aos hormônios esterificados. E já a cinética de primeira ordem, ela está referente o quê? Ao tempo de meia-vida que essa droga ela é metabolizada, eliminada, num percentual referente o quê? A quantidade total que a gente coloca ali. Então vamos dar um exemplo, eu tenho 100 miligramas de uma substância e o tempo de meia-vida dessa substância ela é de 1 hora. Então se eu tenho 100 miligramas, passados 1 hora eu vou ter no meu sangue 50 miligramas. Passados mais 1 hora eu vou ter 25 miligramas. Passados mais 1 hora eu vou ter 12,5 miligramas. Se eu começo dando 300, passados 1 hora, eu já vou ter quanto no meu sangue? 150. Então, a cinética de primeira ordem ela é proporcional à quantidade inicial total que eu tenho daquela substância. Diferente da cinética de ordem zero, que é o que eles esperavam idealmente que os hormônios se comportassem. Portanto, juntar um éster curto com um éster longo, ele vai dar um efeito de pico maior, e isso para fins de TRT, né, ele não é tão interessante. Em tese, você não teria o Durateston como uma droga ideal para TRT. Na verdade, nós, principalmente que usamos doses mais elevadas de testosterona, isso pode até ser interessante. Não necessariamente você vai ter um maior anabolismo por causa disso, na minha opinião. Tudo vai depender da concentração final que você faz daquela molécula no seu organismo, e isso a gente pode se referir como área abaixo da curva, né? Então, se eu tenho uma quantidade de testosterona e um tempo ali, eu vou ter uma área embaixo daquela curva. Quanto maior for essa área, mais exposto eu estou ao hormônio, né? Mais benefícios eu vou ter, em tese, em relação a efeitos anabólicos, que obviamente o usuário de testosterona pode ter, mas contanto que isso aí não esteja esbarrando, piorando a sua saúde, né? Então, como eu falei, esse estudo ele fez uma comparação, né, que eu aqui estou fazendo analogia pro Durateston, né? Durateston são 4 ésteres: propionato, fenilpropionato, isocaproato e decanoato. Vamos dizer que eu só pegasse os 2 extremos dele, propionato e decanoato. Então esse estudo, se assemelhando a isso, ele botou propionato e enantato
numa molécula, numa substância, num produto, numa ampola. E aí ele botou 110 miligramas de testosterona enantato junto com 25 miligramas de testosterona propionato. Que juntando isso aí tudo, tirando os ésteres, a gente tem um total de 100 miligramas de testosterona. E o outro gráfico, ele fez o quê? Na outra ampola, ele colocou somente uma testosterona enantato e colocou uma quantidade de 139 miligramas, que se eu for ali tirar todo o éster, ele vai me dar as mesmas 100 miligramas. Então esse estudo ele foi mais criterioso. Por quê? Porque no final das contas, ele está comparando uma substância com éster curto e longo, junto com uma substância só com éster longo, só que ele está botando uma quantidade final igual da molécula testosterona. E se vocês repararem nesses gráficos, o que a gente vê lá? A gente vê que de 30 a 10 de testosterona, nesses marcadores pontilhados, a gente tem o que eles chamam de faixa terapêutica, tanto em um quanto no outro. Então, em tese, acima disso e abaixo disso, a gente estaria em faixas, respectivamente, supra e infrafisiológicas. Não é o que a gente quer. E se vocês repararem nesses dois gráficos, a gente confirma justamente o que foi falado nesse vídeo aqui. Os primeiros dias de aplicação, você tem o quê? Um maior pico e lá embaixo, no primeiro gráfico, você vai ter um maior pico e um maior vale. Um maior pico, um maior vale. Né? Então, você tem momentos que está na faixa suprafisiológica e tem momentos que você está na faixa infrafisiológica. Né? São aplicações, esse estudo fez aplicações a cada 10 dias. E se você olhar lá para baixo, também o estudo de aplicação a cada 10 dias, você vê o quê? Que ele já permanece mais dentro da faixa fisiológica de 30 a 10. Então, em tese, de acordo com esse estudo, a gente pode concluir que você tem um éster único na molécula, na substância, você vai ter maior estabilidade daqueles níveis na sua corrente sanguínea. Só que, beleza, falei dos estudos, falei tudo que eu tinha que falar, só que isso tudo depende o quê? Da dose, né? Esse estudo ele fazia essa dose de 100 miligramas da molécula a cada 10 dias. Será que se eu fizesse a cada 7 dias não teria um outro desfecho? Será que se eu fizesse a cada 5 dias? Será que eu fracionasse em 2 aplicações semanais e não teria outro desfecho? Certamente, né? É porque, na verdade, esses estudos eram feitos sempre com aplicações intramusculares, né? E a aplicação intramuscular é muito desconfortável. Os estudos preconizam sempre o quê? A adesão do paciente ao tratamento, né? Você não quer que o paciente tenha uma adesão ao tratamento, que ele comece o tratamento e abandone porque está de saco cheio de tomar agulhada. Então esses estudos preconizavam que afastar mais as aplicações para você ter uma posologia aderente, né? O paciente tivesse adesão ao tratamento, né? Então, beleza, falei tudo isso aqui, dei a minha opinião. Agora vamos à parte prática da coisa. Qual é a parte prática? Todo mundo que já usou Durateston e já usou Deposteron, ele vai ter a sua opinião sobre aquilo ali. Não tem jeito. Porque nós somos seres humanos. Somos pessoas altamente influenciáveis, com variáveis infinitas de influência na nossa vida. Não é meramente a testosterona. Então, libido, por exemplo. Tem gente que usa Durateston, fala que a libido é melhor. Tem gente que usa Deposteron, fala que a libido é melhor. Só que libido, meus amigos, é multifatorial. Tem muitas coisas que envolvem libido. E você dizer meramente que é o Durateston ou que é o Deposteron, você está considerando uma única variável, a testosterona. A ereção matinal, não. A ereção matinal não é multifatorial. Se você for um cara analítico, você sabe, se você pegar uma canetinha, um papel, não estou falando para ninguém fazer isso, e acordar de manhã e botar, hoje eu tive uma ereção matinal. Pá, hoje eu não tive ereção matinal. E no final de 30 dias você vai saber objetivamente se teve ereção matinal ou não. Tá? Você pode esquecer, enfim, pode acontecer mil coisas, mas a ereção matinal é a pergunta, é o parâmetro mais livre de influências relacionado a TRT. Por isso que eu falo tanto sobre essa tal da ereção matinal. Existe ainda o poder da substância.
né? A gente mora no Brasil, país da sacanagem, pá, tem música sobre Durateston, enfim. E você pode ter uma influência relacionada a isso, né? Não que a música tenha influenciado, enfim. Mas é como se eu estivesse comparando Pepsi com Coca-Cola, né? Você, de repente, se você olhou a bebida Coca-Cola, bebeu, só por você saber que é Coca-Cola e ela talvez, sei lá, seja mais consagrada, você, eu prefiro essa bebida. De repente, se você bebesse a mesma bebida numa lata de Pepsi, você não ia perceber a mesma coisa. Então, existe essa questão de eu sei que eu estou usando tal substância e eu já tenho uma inclinação natural a preferir essa substância e eu vou preferir aquela substância. Então, julgamento humano é sempre totalmente subjetivo. Outra coisa que a gente repara é que a aplicação de Durateston, ela é mais dolorosa, ponto final. Não tem como negar, é doloroso e ponto final. A maioria das pessoas, algumas pessoas, se incomodam e preferem o Deposteron. Outras pessoas se incomodam pouco, né? Eu sou uma delas, me incomoda muito pouco, não chega a me limitar a nada, então eu faço sem problemas. E isso tem um porquê. O fato dela ser mais concentrada, número 1, 250 mg em um único ml, Deposteron é 200 mg em 2 ml, e pelo fato dela ter 2 ésteres pró-inflamatórios, que são o propionato e o fenilpropionato. Esses ésteres dão efeitos mais inflamatórios no seu tecido que você está injetando. Então, o que é efeito inflamatório, né? No corpo humano, na medicina, a gente sabe que os 4 sinais cardinais da inflamação são dor, calor, rubor, vermelhidão e edema, inchaço. Então, esses efeitos são mais pronunciados quando você faz o Durateston, certo? Então, mais um motivo pelo qual eu não preconizo que você faça Durateston subcutâneo. Romulo, eu posso fazer? Vai funcionar do mesmo jeito? Vai funcionar do mesmo jeito, pode fazer, mas vai ser dolorido, vai ficar vermelho, vai ficar com os sinais que eu falei aqui da inflamação, porque o tecido subcutâneo ele é menos vascularizado. Os vasos sanguíneos eles estão ali lavando aquela substância para a corrente sanguínea. Então, se eu tenho um tecido que passa poucos vasinhos, que ele é menos irrigado, ele vai ser lavado mais lentamente. Se eu tenho um tecido muscular que ele é mais irrigado, ele vai ser lavado mais rapidamente, então você não perpetua aqueles sinais inflamatórios. Então, meus amigos, é isso que eu queria falar para vocês. Todos dois funcionam maravilhosamente bem, todos dois são baratos, são eficazes, são encontrados, graças a Deus, ainda nas farmácias brasileiras e podem muito bem serem feitos numa terapia de reposição com testosterona. Quem é meu paciente sabe que eu sempre ofereço as duas opções. Se o camarada está muito bem com um, quer mudar, a gente faz o outro, a gente só adequa a dose para aquela finalidade dele, mas é totalmente transmutável para um, para outro, que a pessoa sempre vai ter, se a dose estiver apropriada, melhora, né? Melhora da sua qualidade de vida, ou seja, uma boa reposição está sendo feita ali. Tá certo, meus amigos? Quem ficou até aqui, espero que tenham gostado. Meu muito obrigado. Um abraço a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal e até a próxima.